Eu agradeço aqui as palavras do Dr. Ricardo Dipp, juntamente com o Dr. Fernão, e agora a gente abre a oportunidade para a formulação de questões, e enquanto isso eu vou fazer algum comentário com relação àquilo que foi exposto e provocar um pouco esses nossos cultos preparados palestrantes com relação a essas colocações que foram feitas e que me parecem extremamente pertinentes. A ideia da APAMAGES, ao trazer esse tema e ao buscar aqui a presença de pessoas com bastante experiência na atividade jurisdicional, ela é de alertar para algo que, se ocorre nessas questões relativas à fazenda pública, ela ocorre também com relação aos outros processos e às outras, aos processos cíveis e aos processos em geral. Eu queria destacar aqui algumas das frases que foram utilizadas por um ou por outro palestrante e colocar um pouco dessa minha experiência, também desta minha experiência. Eu, que atuei por 19 anos nas varas da Fazenda Pública e agora há um ano tenho a honra de integrar a 11ª Câmara e aprender muito com o desembargador Ricardo Dipp. Aquilo que o Dr. Fernão colocou a respeito de que a análise das iniciais ela vem sendo feita, eu não digo nem tanto por uma questão de muito serviço, mas tem algo que alguém que foi um amigo nosso, que foi juiz, que é o João Batista de Melo e Souza, que comenta com muita propriedade, ele chama de princípio do tadinho. Então coitadinha da parte que não procurou um advogado que expusesse tão bem o seu direito. Ou depois, coitadinho do advogado que, por que ele precisa ir atrás de documentação que a Fazenda dispõe, que o Estado dispõe, que depois ele vai precisar de qualquer forma trazer, porque a indisponibilidade de interesse público só lhe vai permitir realmente executar e quantificar esses valores com base em documentos oficiais. Então vamos deixar isso para depois, e aí chegamos em algo que foi muito bem colocado por ambos os palestrantes. As ações são propostas de uma forma cômoda para todos os atores, todas as pessoas que integram isso. Ela é cômoda para a parte que, cada vez que passa alguém distribuindo procurações, tem um advogado que vai pedir tal coisa, quem é que quer pedir? Eu quero, não sabe nem se já não pediu, se já não tem alguma ação daquele tipo, porque eles dão um determinado nome para a ação, né? Eu comecei como escrevente, lembro de quando passava alguém, quem é que vai pedir tal benefício e tal coisa? Eu vou. Então, alguém reúne um conjunto de procurações e aquilo vai para que seja feita. Tá? Aqui que precisa? Precisa da procuração, uma cópia de um olerite e mais alguma coisa e vai. A pessoa nem sabe mais quantas procurações distribuiu, nem para quantos advogados, e muitas das vezes também nas execuções se descobre, sem que o litisconsórcio tenha sido objeto sem que a dispendência tenha sido verificada na fase de conhecimento, que a pessoa já recebe por decisão judicial de um processo anterior àquilo que foi dado de novo. Tinha um procedente e depois esqueceram, acho que era para desempatar ele tinha. Um procedente, um improcedente e um terceiro. Aí eles tinham. Certo. Por litispenência. Não. Por coisa julgada. De qual dos dois? Bom, então o que acontece aí? Uma certa comodidade. Uma comodidade que, se depois lá no final vai buscar a documentação oficial, e com a documentação oficial vai ser possível verificar quais são os valores, não vamos perder tempo agora, o serviço é muito grande, vamos deixar para depois. E aí a gente chega na segunda frase
que foi muito bem colocado. No processo abstrato. Cria-se, a partir de uma inicial, que não especifica a causa de pedir e pedido, um processo abstrato que vai ser julgado, já se iniciou aqui, como se diz, com a perversão da tecla F3, e que vai ser julgado dessa forma, vai ser contestado, ele foi iniciado dessa forma, ele vai ser contestado dessa forma, ele vai ser julgado dessa forma, o recurso vai ser feito todo de uma forma abstrata, tratando da questão jurídica que está lá colocada, mas abstraindo completamente o fato em si. Se aquele José da Silva e aquela Maria de Souza, que constam ali da inicial, tem, na sua situação fática, se a situação fática está adequada ao pedido que está sendo formulado, ou à postulação que está sendo formulada. Quando é que vai se descobrir isso? Depois do trânsito em julgado. Não é possível que o judiciário continue a trabalhar desta forma sem um cuidado maior. E aí a necessidade de um cuidado melhor para com a petição inicial, evitando dessa forma a terceira das expressões que eu achei muito interessante, a das execuções vazias. Aquela execução que não leva a nada, ou, o que é mais perverso, pode diminuir o patrimônio jurídico daquele que ingressou na ação buscando alguma coisa. Acrescentar aqui mais o porquê da utilização de um litisconsórcio que, sem utilidade alguma, vai trazer um transtorno maior. Eu digo só um transtorno quando ele só causa dificuldade. O pior desse litisconsórcio, em que as situações fáticas são muito diversas, me parece ser, como colocou muito bem o Dr. Fernão, aquele momento em que um litisconsórcio prejudica até mesmo a formulação da defesa, prejudicando o próprio contraditório. A situação que foi dada, foi utilizada por ambos os palestrantes, foi a questão da sexta parte sobre os vencimentos integrais. Mas tem muita coisa a mais. Questão a respeito de licença-prêmio para Link 500. Então, são várias questões que pressupõem uma demonstração fática. Algo que eu queria perguntar para ambos os palestrantes é, identificado o problema de que não se deve comodamente compactuar com processos abstratos que podem vir a gerar execuções vazias, até que ponto, e agora de uma forma um pouco mais concreta, poderia haver, o que deveria ser exigido para uma petição inicial, seja na visão de quem continua lidando com as petições iniciais, qual é a documentação que precisa instruir uma petição inicial. E isso, para quem está agora, ainda frente a frente com as iniciais, e depois a mesma pergunta para quem recebe o processo já instruído, ou que deveria estar melhor instruído, para um julgamento de segundo grau. Quero só completar com uma situação que eu tenho visto nos processos atuais. Essa nossa conversa, ela tem que ser, aqui na Palmares, algo que dê preferência para a divulgação de questões fáticas. Os processos que vêm chegando para julgamento em segundo grau, relativo a questões processadas desta forma, têm chegado para a sessão de julgamento com menos de um ano da inicial. Então, hoje, o julgamento de segundo grau já não tem, aqui voltando aqui no princípio do Tadinho, aquela antiga preocupação, mas eu vou me restringir, eu vou atuar com maior rigor com uma inicial, depois que a pessoa demorou 4 ou 5 anos para esse processo chegar na minha mão. Não, o processo vem chegando com um pouco mais de 6 meses da distribuição da inicial. Alguma coisa assim. Então, me parece que hoje já existe
viabilidade de se ter um rigor maior com relação ao inicial, seja em primeiro, seja em segundo grau. Queria primeiro, então, passar a palavra para o Dr. Fernão, para essa minha pergunta. O que é que devia constar necessariamente da petição inicial? E depois a mesma pergunta para o desembargador Ricardo Dipp. Então vamos brincar de julgamento aqui. Primeiro grau prepara, segundo grau corrige. É o risco do jogo. O que deve constar da petição inicial é uma perfeita descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Não artigo de lei, dispositivo legal, nada disso. Fundamentos jurídicos do pedido são os motivos pelos quais aquele entendimento deve ser o adotado. Então, eu parto dos fatos, passo aos fundamentos jurídicos do pedido e disso tem que decorrer, logicamente, o pedido, certo e determinado. Então, esses fatos todos têm que estar expostos. Vamos usar o nosso exemplo paradigma, exatamente. Quais são as verbas que devem incluir a base de cálculo daquele adicional temporal? Por que a GAP sim, o adicional de local de exercício não, de acordo com os últimos enunciados do Tribunal de Justiça? Já foram, né? Publicados os da lei. Enfim, esses motivos têm que estar na petição inicial. O mais grave que eu acho é que se eles não estiverem na petição inicial, eles não vão poder ser impugnados. Os fatos constitutivos do pedido do autor não poderão ser impugnados na contestação. Vício de contraditório, nulidade do processo, não tem como fugir disso. Quando o desembargador Dipp estava falando da atividade da 11ª Câmara, que examina adicional por adicional no julgamento do acórdão, eu anotei uma pergunta aqui. E o contraditório, que deveria ter sido anterior a essa atitude? Na verdade, longe de criticar a iniciativa, que é por uma boa prestação jurisdicional, vejam que aí o contraditório ficou efetivamente prejudicado. Não houve discussão anterior dessa questão. Gostei da informação do Dr. Luiz Paulo a respeito do tempo em que é atualmente feito o julgamento pelo tribunal. Porque um dos grandes empecilhos a extinguir esses processos seria o reconhecimento da prescrição depois. Mais de 5 anos já decorreram entre o fato constitutivo do pedido e o julgamento pelo tribunal. Anulou, acabou o direito. Prescreveu. Aí acho que até se aplica o princípio do tadinho, né? Por conta disso, vai fazer perder o direito pela falha da prestação jurisdicional, eventualmente cabe até indenização contra o Estado. E documento, fato, é a coisa com que os advogados mais se preocupam. Há algum tempo nas áreas de fazenda nós vimos exigindo essa determinação, principalmente a respeito dos valores. E os advogados reclamam muito disso, falando que eles não têm acesso aos valores, que a Fazenda demora muito para entregar os valores. O que eu tenho respondido para eles é que, a meu ver, é necessária realmente uma flexibilização na interpretação desse pedido, como já é feito com o pedido de indenização por dano moral, que pelo menos pegue um olerite atual, se, com base nesse olerite atual, se destaque qual é o valor devido, e desse valor devido do valor atual, se faça uma projeção, tanto quanto aos valores passados, quanto aos 12 futuros, para atribuir o valor da pretensão de cada um. Ainda mais hoje em tempos de juizado de fazenda pública, cuja competência é absoluta. Eu preciso saber qual é o valor da causa, bem delimitado, ou relativamente, na medida do possível bem delimitado, para saber da competência do juizado. Então, acho que não é necessária a informação prévia da Fazenda, mas que esse pedido seja delimitado o tanto quanto possível. Por quê? Porque com esse cálculo feito já na petição inicial, eu vou poder fazer aquela atividade do 475B, parágrafo 1º e 2º. Eu já tenho aqueles valores discutidos no processo. Se não me forem entregues os valores certos em 30 dias depois da citação, eu vou considerá-los como corretos.
Então, acho que são esses os elementos que têm realmente que constar da sentença. Essa observação, doutor Luiz Paulo, foi muito oportuna. A partir de janeiro de 2005, quando houve a unificação dos tribunais e se criou essa nova seção de direito público, era muito difícil julgar com o rigor que nós estamos julgando hoje. Porque nós tínhamos um problema de processos que estavam há 6, 7 anos esperando distribuição e era injusto, no fundo, adotar uma posição nova, surpreendente para as partes. E isso se foi fazendo, e o que eu posso contar é a experiência da minha Câmara, naturalmente, se foi fazendo lentamente. Começou a anunciar-se, olha, essas petições estão sendo feitas de maneira inadequada, não há documentos bastantes para julgar. Alguma vez nós convertemos o julgamento em diligência e fomos deixando tomar corpo e também para nós irmos aos poucos corrigindo, retificando posições, vendo melhor o quadro. Atualmente, o que nós estamos vivendo de problema é quase sempre, além da falha da petição inicial, a documentação frequentemente muito parva que chega para análise de segundo grau. Quando já não parece mais adequado ficar. Algumas vezes nós até temos admitido, intima para juntar em 10 dias alguma coisa. Imagina se, eu estou vendo aqui o doutor Fernando escreveu a palavra prescrição, eu me lembrei. Nós temos um problema, por exemplo, de paridade própria e imprópria, relativamente aos proventos. Ninguém esclarece. Entra, pede benefício, tem o direito, e não diz, muitas vezes não diz sequer a data, não há sequer a data da aposentadoria. As revisões de pensão, que tem prazo decadencial, quando vai tocar a definição, também não se diz quando começam as pensões. E chega para julgamento de segundo grau já sem esses dados. Em rigor a essa altura, seria caso de julgar improcedente o pedido. Nós temos adotado uma solução, chamemos assim, de copa e cozinha, né? De julgar extinto por falta de documento indispensável para a postura da ação. No fundo está errado. E não se faz isso por espírito de proteção. Não. Se faz isso porque se reconhece que, ao fundo, houve também uma falha nossa do judiciário. Então, para evitar que seja... Então, por isso, nós estamos julgando distinto sem exame de mérito, porque não há documentos bastantes para apreciar o pedido. Quando, ao fundo, essa falta de documento deveria ser falta de prova dos passos constitutivos e levar à improcedência. Mas a outra parte tem essa informação. Tem, também tem. Também não... A outra parte tem a informação e não atrás. Uma vez, a propósito do sistema de medicamento, eu recebi a visita de 5 ou 6 procuradores de Estado. E foram lá dizer, reclamar e tudo. E eu disse, olha, vocês precisam prestar as informações. Nós não podemos saber o que está ocorrendo fora do ambiente do processo, só porque vocês vêm aqui e me dizem sem juntar documentação adequada. Aí vem a informação da Procuradoria, que isso a gente precisa considerar também, é um fato. Eles têm dificuldade. A Secretaria não manda a tempo, eles dependem da Secretaria da Administração, a Secretaria diz aqui, recebe documentação em cima da hora do prazo da contestação. Então, talvez a coisa devesse funcionar, é claro que é difícil isso, porque há tantos interesses contrapostos, com uma conversa que pudesse chegar a um consenso. Olha, no prazo tanto, vocês juntam os documentos, nós damos o prazo para a Fazenda juntar o documento, depois contesta, alguma coisa que pudesse funcionar desse modo. Não sei se demandaria mudança da lei de processo civil, e eu também não quero aumentar demasiadamente o prazo que já favorecem muito ao Estado no processo. Nesses casos de proventos, eu tenho mandado complementar essas informações. Antes da sentença, logo depois da réplica, aí eu mando informar, olha, não dá para julgar sem essa informação, informe em 15 dias. Vamos fazer uma parte. Sabe o que está acontecendo? Um dos problemas graves que acode, e o doutor Fernando não pode ser considerado um modelo do que nós estamos falando. É exatamente o contramodelo disso que nós estamos criticando. Portanto, são as sentenças do 285A. Porque elas já sobem para o tribunal com uma sentença de improcedência e, contra razões de apelação, com contestação, no fundo. E nós vamos julgar o mérito.
Não, eu vou lhe contar uma coisa, doutor Luiz Paulo, sem dizer nomes, até porque eu não guardo os nomes, houve colegas que mudaram de posição a partir do 285A. E dizem assim, sempre julguei procedente, me dizem, mas agora pensando melhor, julgo improcedente. Claro, são mudanças de convicção que nós temos que respeitar. Mas veja, que situação terrível, porque isso surpreende todo mundo e surpreende também o tribunal. Então, por isso nós precisamos ver. Aliás, é uma outra coisa. Da mesma sorte como nós, de segundo grau, temos que pensar que os nossos acordos vão ser vistos, eventualmente, pelo Supremo e reformados lá, os juízes de primeiro grau também precisam pensar que vão ter sentenças que vão ser examinadas pelos juízes de segundo grau, pelo tribunal, que tem que entender o que está ocorrendo, o que ele decidiu. Frequentemente, né, isso não ocorre, nós sabemos disso. Se a gente começar a pensar que alguém vai ler o que nós escrevemos, pensamos um pouco melhor, né? Doutor Luiz Paulo, eu vou pedir licença daqui a 5 minutos a todos os presentes e ao nosso mundo virtual para me retirar, por um motivo que me parece altamente justificado. Hoje era o primeiro dia que eu podia entrar na fila para pedir a carteirinha de idoso. E a minha família está me esperando para, não sei se é bem comemorar, 60 anos não sei se comemora, mas enfim. Então daqui a pouco me retiro. Então, a gente queria, em primeiro lugar, agradecer muito mais a sua presença de vir aqui e parabenizá-lo pela data tão feliz de poder agora utilizar as vantagens do idoso. Não pago mais ônibus, metrô, não. Então, Essa pergunta para ele. essa aqui é mais... Quando eu fiz aquelas considerações todas, eu queria tentar chegar em algo que me pareceu natural da fala de ambos os palestrantes. Um maior cuidado com os fatos na inicial já não eliminaria naturalmente aquele litisconsórcio inadequado, aquele litisconsórcio em que se reúnem pessoas com situações fáticas diversas. Ou seja, todo servidor público tem a questão relativa a vencimentos, o benefício incida sobre vencimentos integrais, com relação à Constituição e tal. Mas a questão é, o servidor militar tem uma situação fática, o servidor da Secretaria da Saúde é outra, o professor é outra, da Secretaria da Educação, o servidor de outra secretaria, ou seja, só um maior cuidado com a inicial já seria, imporia a quem propõe a ação um cuidado maior de não misturar coisas tão distintas na sexta. Eu vou encerrar aqui com uma observação. Eu não gosto da lógica de produtividade, sabidamente. Tenho criticado, desde o tempo da alçada criminal, critiquei a lei de pequenas causas, que era baseada em lógica da produtividade e tudo. Mas se nós pensarmos em lógica da produtividade, nós teremos seguramente uma diminuição palpável de processos no dia em que a petição inicial começar a ser examinada. Até uma vantagem para quem queira diminuir o processo. Trabalhe um pouquinho mais antes, para trabalhar menos depois. Então eu vou agradecer bastante aqui muito obrigado. A gente continua aqui com o Dr. Fernão, e eu tenho aqui duas perguntas feitas pelo nosso amigo Marcos de Lima Porta, que é juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, uma endereçada ao desembargador Dipp e outra ao Dr. Fernão, em razão do aniversário do desembargador. O senhor ganha duas perguntas. O presente era para ele, né? Bom, qualquer coisa a gente pode levar o presente para ele, depois eu me encarrego de levar o presente para ele. Então, ambas as perguntas do Dr. Marcos, ele pergunta, sobre a apresentação de memorial de cálculo na inicial, também se justifica pelo fato de que as ações não são universais e não se enquadram no 286 do CPC? Sem dúvida. O 286 traz aquelas hipóteses em que é possível formular pedido genérico.
E são, uma delas é a hipótese de ações universais, as outras são aquelas hipóteses em que não é possível, naquele momento, formular um pedido determinado por um ou outro problema, ou porque não se sabe exatamente qual é o objeto, ou porque não se tem condições ainda de determinar exatamente qual é o objeto ou o valor daqueles bens. E por um problema ou outro de prescrição, de ser necessário formular o pedido integral agora, para só depois apurar esses valores, a lei permite que, excepcionalmente, isso seja feito. Então, fora desses casos excepcionais, repito, e dou muita ênfase nesses excepcionais, tem que ser formulado o pedido certo determinado. Tem que ter o valor. Agora, eu acho também que não é necessário nem recomendável um valor muito, um rigor muito excessivo na apuração desse valor. Às vezes, realmente, é muito difícil para o advogado obter as informações da fazenda administrativamente. Então, acho que é possível aí um valor próximo. A conversa, assim, é evidente que isso vai implicar numa definição de valor. Mas nós estamos precisando de algo mais relevante que só o valor. Nós estamos precisando de uma especificação do pedido e da causa de pedir. Sim, exatamente. É mais do que uma certa definição do valor com algum temperamento, ela pode, isso dá para se entender naturalmente, mas eu preciso saber o que é que eu estou pedindo. Mas é esse que é isso porque é aí porque essa determinação do valor que eu digo é tão importante, porque na determinação desse valor o advogado tem que demonstrar por um cálculo todo bonitinho, como se fosse aquele cálculo da execução, exatamente quais são os componentes da pretensão. Então, eu quero que incida sobre o adicional de local de exercício que não tá caindo. Então está aqui, a adicional do local de exercício, a diferença é tanto, eu quero isto. Isso aí poderia implicar, encerrar aquele círculo vicioso de que a inicial é abstrata, não chama de genérica, ela é abstrata demais, ela dificulta a defesa. Os procuradores municipais, estaduais, os procuradores, não têm condição, com iniciais tão abstratas, de apresentar uma defesa melhor fundamentada. Então, por exemplo, uma ação que reúne servidores de várias secretarias impõe a um procurador uma consulta a várias secretarias. Se há uma identidade fática maior nessas atuações de consórcio, isso impõe também um maior rigor para com a apresentação da defesa. É verdade. Impõe a necessidade de que a sentença seja proferida de uma forma mais concreta, sem abstração. E coloca toda a questão do contraditório para a fase de conhecimento do processo. Eu vou aproveitar aqui, já que o desembargador que eu acompanho na Câmara teve que se ausentar, para tentar responder uma pergunta do Dr. Fernão. Como é que ficaria a questão do contraditório quando se aprecia em segundo grau a questão de verba por verba nessa incidência, nesse paradigma que nós utilizamos para essa nossa conversa? Na verdade, de uma forma abstrata, a questão foi posta tanto na inicial como na contestação. O problema é que a abstração é fato é causa de pedido. Agora, as decisões devem incidir sobre tudo, não devem incidir sobre tudo, porque isso é repique e tal, e aí tem as outras duas, devem incidir sobre as incorporáveis ou incorporadas, ou tem mais uma, deve incidir sobre tudo aquilo que não tenha caráter eventual. Que é mais, o que é que tem caráter eventual, o que não tem caráter eventual? Eu confesso que era exatamente assim a minha sentença, até eu me dar conta do negócio. A minha também. Aí que eu comecei. A minha também. Então, se a gente está aqui hoje tentando levar essa conversa, era simplesinho. Era fácil, dura depois, né? Só que o duro era depois de executar. Bom, agora eu vou trazer a segunda pergunta do Dr. Marcos de Lima Porta, que tem a ver já algo um pouquinho diferente, e vou agregar à pergunta do Marcos de Lima Porta uma outra consideração
Primeiro, agrego, depois faço a pergunta é mais complicada. Com relação ao 285A, algo que se tem visto no julgamento de segundo grau é que, e aí eu peço ao Fernão que me corrija no caso de eventual engano, o 285A deve fazer referência expressa a uma decisão anterior. Não basta dizer assim, como eu tenho julgado neste sentido, eu vou julgar. Tendo em vista que o meu entendimento já exposto em alguns julgados anteriores, em algum julgado anterior, que eu não sei qual, é no sentido da improcedência da ação, eu julgo improcedente a ação com base no 285A. A leitura que eu fiz e que eu aplicava em primeiro grau é, primeiro eu processo um determinado caso, aí eu julgo um determinado processo improcedente, e a partir de então eu faço, conforme decidido na sentença proferida no processo número tal, entendo que a ação é improcedente. Tem vindo muita coisa no sentido, sem indicar nem ao menos um julgado anterior precedente. Então, essa é uma questão que eu vou perguntar para o doutor Fernão. Ele se diz meu amigo, né? É possível, e agora a do Marcos Porta, é possível falar em 285A em mandado de segurança? Essa é do Marcos, não é minha. Depende, é uma resposta aceitável? Não, para mim é. Eu não tenho a menor dúvida de que o 285A também pode ser aplicado no mandado de segurança. O problema é que existe um entendimento relativamente forte que restringe muito a aplicação do Código de Processo Civil ao mandado de segurança. Eu acho um entendimento indevido, porque baseado no artigo 18 da lei antiga, tem uma disposição equivalente na lei reformulada com as súmulas, que é a lei atual do mandado de segurança, no sentido de que se aplica ao mandado de segurança as disposições do Código de Processo Civil relativas ao litisconsórcio e mais alguma coisa que eu não me lembro. Então estariam excluídas as outras. Não, isso é mentira. Como é que se vê os requisitos da inicial no mandado de segurança? Código de Processo Civil. Como é que se vê identificação de demandas no mandado de segurança? Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil tem que se aplicar subsidiariamente ao mandado de segurança, sem dúvida nenhuma. E o 285A também. Quanto ao requisito do 285A, a rigor, deveria ser, o 285A deveria ser uma decorrência de uma reiteração de decisões. Então, pelo menos um deveria ser referido. Mas e se não tem nenhum? Porque eu faço essa pergunta baseado num fato muito simples. O 285A, a letra do 285A, se eu não me engano, se refere a juízo. Juízo é o quê? É comarca? É vara? É juízo singular? O que é juízo? Dá para interpretar a palavra juízo, de acordo com o Código de Processo Civil, de qualquer uma dessas razões. Então, seria do próprio juiz. Será que eu posso aplicar o 285A, no caso de improcedência, com base, por exemplo, direto num enunciado do tribunal? Imagine que eu, juiz, estou chegando numa vara de fazenda e vejo lá um enunciado do Tribunal de Justiça fixando um determinado entendimento jurisprudencial e uma petição inicial com um pedido exatamente contrário dessa súmula. 285A com base na súmula. Posso? Eu acho que eu posso. Mas qual é o julgamento efetivo? Eu posso utilizar o 285A dizendo, tendo em vista que a jurisprudência é neste sentido, eu julgo improcedente a ação? O do enunciado é assim. Mas, a rigor eu acho que pode. Mas existe o enunciado. Sim, existe o enunciado. Então, mas aí que está. Da jurisprudência, eu posso pôr, de acordo com a jurisprudência dominante, apelação tal. Apelação tal, acabou? Acabou. A hipótese que eu estou mencionando... Nada. Nenhuma referência, nem a uma decisão do juízo vara, nem a uma decisão da comarca, nem uma decisão da comarca vizinha, que não tem problema seja da comarca vizinha. Vamos estender. Vamos estender bastante. Isso. Mas um cuidado aí seriam duas hipóteses para o tribunal. Ou anula a sentença,
para que seja feita inclusive outra sentença do 285A de forma correta, ou se for o caso de manter a sentença, mantém corrigindo. Ou não. Aí utiliza o que faz, né? está tudo presente, o 515, parágrafo 3º, isso? É. E o julgamento de primeiro grau é feito no tribunal. É uma... Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta formulada por escrito aqui. Eu queria colocar, aqui já encerrando os nossos trabalhos, dizer que nós tivemos que adiantar um pouco o horário em função do aniversário do Dr. Ricardo Dipp. Tentamos dar uma publicidade maior até pela internet, mas começamos um pouco antes do horário que estava marcado. Mas colocar que a ideia da APAMAGES, aqui, ao trazer esse assunto em discussão, não é a de querer dar mais trabalho nem para juízes, nem para advogados que atuam na propositura da ação, nem para quem defende, para procuradores, advogados públicos que atuem na contestação destas ações. A ideia nossa foi trazer para a discussão, e isso aqui não tem uma proposta de encerrar o assunto, é uma proposta de dar início a uma discussão, a necessidade de um cuidado maior com as ações todas, com os processos, com as iniciais e com a atividade jurisdicional em si. Aquelas decisões que se limitam, o pedido, a defesa e a decisão, que se limita a decidir uma questão jurídica abstrata, não nos parece algo que esteja de acordo com a efetiva prestação jurisdicional. Então, a ideia da APAMAGES em tentar organizar esta conversa nossa foi essa. Eu queria saber, ver com o doutor Fernão se ele tem alguma coisa para encerrar para a gente. Não. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a atenção de todos os que nos acompanharam pela internet, pelo modo virtual, e encerrar os trabalhos aqui da nossa diretoria cultural da APAMAGES. Obrigado a todos.